as mais variadas caravanas do Brasil inteiro que estão aqui na conferência. Eu queria fazer um destaque antes de falar do que eu propriamente iria falar. É o caráter democrático da conferência, ressaltado pelo companheiro Matheus Wetter, uma transmissão online, com discussão aberta, uma questão totalmente inédita na esquerda de conjunto, não se vê isso daí, e também queria assinar embaixo ao que o companheiro Antônio Carlos colocou com relação à ditadura do processo eleitoral deste ano, que, como o camarada bem falou, todos já estão falando em pré-candidaturas e candidatos, sendo que o prazo de convenção nem foi aberto ainda, que comprova também a própria ditadura interna dos partidos políticos oficiais aí do regime político. Bom, companheiros, nós chegamos a mais de 110 mil mortos pela pandemia do coronavírus. A imprensa apresenta esse número como se fosse tão somente um resultado de uma crise de saúde, mas na verdade é o seguinte: por exemplo, os russos nem chegaram a 20 mil mortos, salvo engano tem 17 mil, os chineses também. Ou seja, o que acontece aqui no Brasil, na verdade, é um plano muito claro da direita golpista, dos fascistas, de deixar o povo morrer. Não é que existem 110 mil pessoas que morreram de coronavírus. Foram 110 mil pessoas assassinadas pelo regime de direita, assassinadas pelos governos direitistas, especialmente pelo fascista Jair Bolsonaro, que também se aproveitou da direita que está dentro do Poder Judiciário para dar o golpe, né? Puxaram o tapete de Dilma Rousseff, depois prenderam Lula para garantir a eleição do golpista Jair Bolsonaro, e a gente sabe muito bem que esses mortos do coronavírus, os números oficiais estão colocados pelo menos, a sua maioria esmagadora é da população negra e pobre brasileira, que é quem não teve, né, o recurso até o momento para conseguir se tratar, se cuidar diante do contágio. Ao contrário da burguesia, que tem lá UTIs em helicóptero, etc. e tal, a população pobre e negra, que inclusive também foi proibida, né, impedida de fazer a quarentena, enquanto a esquerda toda, como o companheiro Antônio Carlos colocou, estava no hashtag Fica em Casa, o povo negro, o trabalhador brasileiro, não teve esse luxo e trabalhou desde o começo da pandemia até agora, e finalmente é isso que justifica esses números. Bom, tanto a questão da pandemia, quanto outras questões gerais do povo negro, elas levantam muito ódio e revolta da população negra, da população trabalhadora brasileira. É para isso que está constituído um verdadeiro exército repressivo brasileiro, não só através da polícia militar, já conhecida, né? Polícia militar é o coronavírus antes do coronavírus, matava milhares de pessoas e matou milhares de pessoas todos os anos. Inclusive a de São Paulo resolveu fazer concorrência com a pandemia e bateu seu próprio recorde, matando aí mais de 550 pessoas no primeiro semestre de 2020. E as PMs todas estão quebrando os recordes, não querem, a PM não está no hashtag Fica em Casa, né? Muito pelo contrário, está nas periferias, subindo os morros, assassinando o pessoal e tudo mais. Bom, esse exército repressivo do Estado, constituído para manter o regime tal como ele está, quer dizer, com os golpistas no poder, e também para conter especialmente a revolta do povo negro. Este ano, George Floyd foi executado, né? Um negro norte-americano diante das câmeras, foi executado por asfixia, o que gerou uma revolta enorme nos Estados Unidos. A revolta é maior aqui no Brasil ainda. Também por isso, eles não mataram só um ou dois por asfixia. Aqui já vai para casa dos 3 mil, talvez 4 mil só neste ano, que a polícia militar executou para poder reprimir a população. Bom, eu destacaria que a nossa participação nas eleições é uma participação de denúncia dessa situação de conjunto, de denúncia de que a situação do negro, do trabalhador, não vai mudar com o processo eleitoral. Pelo contrário, a composição racial das câmaras legislativas, por exemplo, em Salvador, tem a cara de pau de ter 20% de negros na Assembleia Legislativa. Não será as eleições que vai reverter o problema, mas sim
a mobilização do povo nas ruas, e é para isso que nós vamos usar as eleições, ou seja, aproveitar o momento, a política do partido, para ir aos bairros, às comunidades carentes e lutar pela dissolução da polícia militar, organizar a população pelo direito à autodefesa e agora, em especial, pela liberdade dos presos que estão aí sendo contaminados pelo coronavírus, todos eles em contenção, né, presos aí desde o começo da pandemia, ficaram impedidos de receber visita. São 900 mil almas no sistema carcerário brasileiro e alguns presídios que fizeram algumas pesquisas aí apontam mais de 60% de contaminação de Covid e ninguém sabe os mortos, ninguém sabe direito o que de fato está acontecendo. Nos somamos aqui em Brasília e em outros estados as manifestações dos familiares, das mães dos presos para a soltura da população carcerária que se encontra nessa situação. Muito obrigado, companheiros. Uma ótima conferência para nós. Obrigado, companheiro. Próximo, companheiro Luiz Eugênio. Depois, companheiro Vitor de Pernambuco.